Olá, abençoado. Olá, abençoada com todas as bênçãos. Estamos aqui para mais um capítulo, ou para mais um vídeo dos capítulos de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, dentro da série Evangelho depois da cruz. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 1, versos 18 a 23. Muito importante, muito presente esse texto para os dias de hoje. Ele tem uma espécie de subtítulo que eu vou colocar como Humanidade Indesculpável. Sempre que interpretamos um texto bíblico, e especialmente as cartas de Paulo, é fundamental considerarmos o contexto ou conteúdo anterior e posterior ao que nós estamos interpretando, porque senão corremos o risco de interpretar incorretamente. Então o contexto que nós vamos aclarar agora inicia-se no versículo 15 do capítulo 1, quando Paulo afirma que está pronto para anunciar o Evangelho aos amados em Roma. No verso 16, exatamente na sequência, vão se seguir 5 porquês. O verso 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para salvação a judeus e a gregos que creem. Então a chave aqui é: eu não me envergonho do Evangelho, disse Paulo, porque ele é salvação, é poder de Deus para salvação. E o verso 17 diz que o Evangelho, ou no Evangelho, o justo vive pela fé. Então nós temos 3 coisas aqui: Deus, salvação e o justo que vive por fé. É por aí que começa o que vem agora na sequência, depois do verso 18. Existe um movimento mundial, e você pode perceber isso pelas notícias, pelo andamento político, religioso, mundial, né? Que chamam aí também de globalismo, né? Globalismo. Esse movimento mundial, em nossos dias, ele é contra 3 coisas, segundo somente esses 2 textos que estão aí. Esse movimento mundial, ele é contra Deus, em primeiro lugar, é contra Deus. Em segundo lugar, ele é contra a justiça de Deus para com os seus eleitos. Eles começam a acusar, dizendo que Deus então escolheu pessoas para honrar essas pessoas. Escolheu seus filhos para honrá-los. E eles não suportam isso. E a terceira coisa que esse movimento mundial também é contra a fé de Deus em seus eleitos. Então se quer derrubar a pessoa de Deus com tudo o que ela tem para beneficiar os seus filhos. E qual é a explicação para isso? Os próximos 3 porquês explicam. Já vimos 2 porquês, não é isso? Os próximos 3 porquês vão explicar por que acontece esse movimento mundial contra tudo isso que nós acabamos de falar. Veja, verso 18. Porque a ira de Deus se revela desde o céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm com injustiça a verdade. Verso 19. Porque, quarto porquê, porque o que se conhece a respeito de Deus lhes é manifesto, pois Deus lhes manifestou. Quer dizer, Deus tornou público o que se pode conhecer nesta etapa a respeito dele. Neste momento
que vivemos desde Paulo até os dias de hoje. Como é que Deus se manifestou? Como é que Deus provou a sua própria existência para o homem? Não que ele precisasse fazer isso, mas ele o fez. Verso 20. Porque as coisas invisíveis dele, de Deus, aqui está a resposta. Porque as coisas invisíveis de Deus, Deus não se vê, porque Deus é Espírito. Mas as coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder e deidade, se fazem claramente visíveis desde a criação do mundo. Ou seja, o Deus invisível se deu a revelar nas coisas visíveis que ele criou, sendo entendidas por meio das coisas criadas, de modo que não há desculpa. Não há desculpa. Para quem que não há desculpa? Para a humanidade descrente, para a humanidade incrédula. Estes três porquês que nós vimos agora no final, dos versos que lemos agora, eles aclaram o seguinte. Primeiro, a criação de Deus é pública para todos os homens, ou para todo o gênero humano. O sol está aí, todo mundo vê, a chuva, as marés, as aves, desde as maiores até as menorzinhas, coisinhas pequenininhas, insetos, os menores que existem na face da Terra, e você não acredita quando o cientista está vendo ali, está estudando aquele bichinho, como é que ele tem tudo o que é necessário para ele sobreviver. As plantas, milhares, dezenas de milhares de espécies, as mais diversas, grandes e pequenos, de plantas, de animais, fauna, flora extraordinária. Como é que Deus pode ser desconsiderado no meio de tudo isso? Outra coisa, alguns seres humanos são gratos a Deus pelo que está criado. E eles desfrutam, porque Deus fez tudo pensando em nós. Então existe um grupo de abençoados, de seres humanos, de gente do bem, né, que olha para tudo isso e diz: Senhor, graças por tudo isso que o Senhor fez. Eu te glorifico, eu te exalto, eu reconheço, sou grato a Ti, porque tudo isso que o Senhor fez é para nós desfrutarmos. Um grupo de abençoados do bem. Agora, tem um outro grupo de abençoados, seres humanos também, que em sua vaidade e arrogância procuram avançar seus racionamentos além do que devem. Então eles começam a buscar através de pesquisas científicas, e não temos nada contra a pesquisa científica aqui, eles procuram exaltar, começam a exaltar o ser humano além dos limites. Então eles começam a glorificar, a exaltar o ser humano a ponto de descartar a soberania, a autoridade, a primazia e até a própria existência de Deus. Defendem tanto o ser humano que acabam desprezando e destituindo Deus da sua posição. Isso é impossível. Estamos falando de um pensamento, de um movimento filosófico chamado humanismo. E é isso que o apóstolo Paulo retrata, sem usar essa expressão, neste capítulo 1, nos versos que nós mencionamos, 18 a 23, não lemos todos ainda, vamos continuar lendo. É exatamente este pensamento filosófico que acabou se tornando um movimento mundial onde a valorização do homem exacerbada, exagerada, acaba descartando Deus da cena da história e do mundo. No versículo 21 da carta, Paulo afirma: pois havendo conhecido a Deus, porque Deus disse que ele se fez conhecer, estes homens conheceram a Deus, no entanto, pé atrás. Pois havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças, nem reconheceram.
que ele é Deus, senão que se envaideceram em seus raciocínio humano, e seu nécio coração foi entenebrecido. Professando ser sábios, se tornaram nécios. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Quando diz no verso 21 que eles conheceram a Deus, mas não glorificaram a Deus como ele merece, e nem agradeceram a Deus por tudo que ele criou para todos nós, inclusive para eles, a vaidade começou a tomar conta das mentes desses homens. Muitos são cientistas, pensadores, estudiosos e estudantes de universidades, professores universitários, enfim, pessoas que começam a estudar, e a sua cultura exagerada, eles começam a ser tão pesquisadores de tantas coisas que acabam indo além do que deveriam. E nada contra estudar, e pode-se estudar muito, desde que se reconheça que a mente humana ela tem um limite onde começa exatamente o limite de Deus, que é aquele que o homem não tem como auferir. A palavra nécio, ela significa estúpido, desprovido de discernimento, ignorante. E é exatamente nesse nível que chegam aqueles que começam a pesquisar demais, a ir além do que se deve ir, a exagerar na dose da pesquisa, a ponto de querer descartar Deus do cenário da história, do cenário do mundo, porque é Ele que controla tudo. Nós vamos ver isso já já. Paulo diz que eles mudaram a glória do Deus incorruptível, porque o espiritual não pode ser corrompido. O espírito não se corrompe, o que se corrompe é a carne, é a mente carnal. E eles mudaram, ele está falando da religiosidade aqui agora. Mudaram o Deus todo-poderoso, invisível, espiritual, em imagem humana, em imagens de animais, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Aqui está falando da religiosidade já, porque esses quadrúpedes, répteis, aves, fazem parte por exemplo, da mitologia grega, da mitologia egípcia, até da mitologia romana. Os deuses desses povos no passado, eles eram fabricados com cabeça de animal, com corpo humano e vice-versa. Enfim, o homem começou a descartar Deus e fazer para si imagens humanas. E é muito perigoso quando você coloca, por exemplo, um homem, a tentativa de colocar um homem, ele pode ser até uma pessoa muito maravilhosa, não é? Quando o homem começa a idolatrar a imagem de alguém, e é um perigo muito grande isso fica um alerta para o próprio ministério, não é? Crescendo em graça, ministério depois da cruz. Não se pode exaltar o homem acima do próprio Deus. O homem é o homem. Deus o utiliza, mas Deus nunca faz deste homem alguém igual a ele, a não ser um Deus com letra minúscula, como todos nós somos, porque somos deuses, filhos de Deus, reis nessa terra, senhores nessa terra, mas jamais a nível idólatra. Então, tanto a religiosidade quanto o ateísmo, que é não crer em Deus, expressam ausência de discernimento. A religiosidade pelo fanatismo, né? E o ateísmo pelo oposto, né? É o fanatismo da matéria. E a religiosidade é o fanatismo a nível espiritual, que na verdade não é um fanatismo espiritual. O que Deus estabelece para nós, os seus filhos? Um racionamento segundo a mente dele. A mente de Deus, ela produz espiritualidade. A mente do homem produz estupidez, produz religiosidade, produz ateísmo.
Por isso, Paulo afirmou em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 4, que está aí na sua tela, o seguinte: nem minha palavra, nem minha pregação foi com palavras persuasivas de sabedoria humana. Veja, senão com demonstração do Espírito e de poder, para que vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria dos homens, senão no poder de Deus. É aí que está o início da falta de discernimento. Quando o homem começa a pensar tanto, a querer ser sábio, a ponto de anular completamente a sabedoria de Deus, e aí ele se derruba, ele cai do altar, ele sai de cima e se esborracha no chão. Porque ele começa a questionar Deus, questionar tudo que é espiritual, e aí complicou tudo. Veja na sequência que nós vamos apresentar agora a definição de humanismo, que está diretamente ligado a essa sabedoria humana a qual Paulo se refere. O humanismo é exatamente isso aqui. É a filosofia moral que coloca os humanos no topo da escala de importância, no centro do mundo. É uma perspectiva comum a uma grande variedade de posturas éticas que atribuem a maior importância à dignidade, às aspirações e capacidades humanas, principalmente em relação à racionalidade. Quer dizer isso? Quando o homem começa a achar que é muito sábio, muito entendido, muito culto, pesquisa demais, ele chega a uma conclusão absolutamente ridícula de dizer que o homem é o centro de tudo. Então tudo tem que ser feito para o homem, pelo homem e por causa do homem. E nessa história, Deus, tchau. Existem algumas características disso. Eu vou colocar aqui para vocês 8 características desse humanismo que Paulo apresenta nesse capítulo 1, versos 18 a 23 da sua carta aos Romanos. Número 1. O humanismo ele valoriza o quê? O racionalismo. Pensamento filosófico que considera a razão como a única forma que o ser humano tem para alcançar completamente o verdadeiro conhecimento. Ou seja, o homem ele só precisa dele, só precisa pensar e raciocinar para alcançar o verdadeiro conhecimento que ele precisa. Que triste. Número 2. O humanismo estabelece que valores como amor, respeito e honestidade devem ser desenvolvidos através de experiências individuais e mundanas. Nada espiritual. Número 3. Assim, a corrente humanista rejeita a ideia de que forças externas, se referindo a Deus, devam ditar a moralidade dos atos humanos, bem como desconsidera qualquer conceito religioso sobre o tema. Para os humanistas, é necessário observar os desejos e necessidades comuns entre os humanos e, através da razão e da dinâmica social, evoluir os valores, crenças e padrões morais como forma de se alcançar a felicidade, liberdade e progresso. Sempre o homem chegando a evoluir a ponto de se tornar tão sábio. Tudo isso aqui é absoluta ilusão. Os seres humanos são os únicos responsáveis por todos os aspectos e acontecimentos de suas vidas. Ou seja, tudo que acontece na vida do homem acontece por responsabilidade e por origem no próprio homem. Tendo também total competência para resolver qualquer problema e quaisquer crises em seus relacionamentos. Uau! Ou seja, o homem é capaz de tudo, ele pode tudo. Ponto 5. Os humanistas não creem em vida após a morte. Assim, devem aproveitar tudo o que puderem para viver aqui e agora. Depois da morte, não há nenhum tipo de vida. Sabe quem eram assim? Nos livros históricos que Jesus se defrontou com estes homens? Os saduceus. Não criam na ressurreição. Ponto 6. Humanistas não adotam informações com conceitos de certezas ou verdades absolutas. Tudo pode evoluir, tudo pode ser alterado, tudo pode ser transformado,
para que o ser humano possa alcançar o melhor para si. Deus de lado, sempre. Deus não entra aqui. Ponto 7. Ausência de dogmas, religião, como consequência de religiões que são alienistas para eles. E nisso eles têm razão, mas tirar a religião é uma tentativa também de tirar a espiritualidade, ou seja, tirar Deus da jogada. Ponto 8, já chegando ao final, desenvolvimento de novas técnicas e interesses artísticos. E aqui entra algo muito comum que você vê no seu dia a dia, em grande escala nos dias de hoje, que você não via muito antigamente. Quem é do meu tempo, mais ou menos? Fitness, escolas de artes, universidades com grandes pensadores, professores que na verdade não ensinam a verdade, eles ensinam doutrina para doutrinar os alunos dentro do que eles creem. Universidades com grandes pensadores, professores que na verdade não ensinam a verdade, eles ensinam doutrina para doutrinar os alunos dentro do que eles creem. Atualmente vislumbra-se uma inspiração maior em todos os ramos artísticos, onde os níveis de detalhes se encontram nas expressões faciais, no corpo humano, influenciando a cultura moderna pelo que é estético, místico, psicológico, mas quase nunca a busca pelo espiritual. O que a gente quer dizer com tudo isso aqui? Grande consumo de materiais para modelagem do corpo, né? As mulheres buscando cada vez mais algo ligado à estética, até mesmo cirurgias que são perigosas muitas vezes, e você vê aí muita anomalia que acontece no corpo de muitas pessoas por conta desse excesso de zelo para com o corpo. Por quê? Porque é o humanismo em ação. É a tentativa de levar o corpo humano, o homem, ao seu maior estágio, mostrando que o homem não precisa de Deus. O homem precisa evoluir e pensar a ponto de se tornar por si próprio um grande Deus. Pergunta, depois de tudo isso, que espaço Deus ocuparia nesse tipo de pensamento filosófico, humanista, que é uma realidade visível em nossos dias? Será que Deus cabe aqui? Esse pensamento que o homem tenta dar a ele? Não cabe. Cabe naquele grupo que eu mencionei no início, que é o grupo daqueles que amam a Deus, que são gratos a Deus por tudo que Ele fez e pela sua manifestação na natureza, pela sua manifestação em tudo que está criado, né? Então veja que aqui há uma grande, indesculpável humanidade. Existe uma humanidade hoje, um humanismo, uma luta por tornar o homem se tornar o seu próprio Deus, sem a colaboração, sem a interferência do verdadeiro Deus. Nós somos deuses, sim, mas submetidos ao Pai dos Espíritos. Não somos deuses por conta própria, fazendo o que nós queremos por aí. No próximo vídeo, que é a continuação do verso 24 em diante, do capítulo 1 de Romanos, nós veremos as consequências dessas atitudes humanistas de acordo com a ótica de Deus, com a visão de Deus, com o juízo até mesmo do próprio Deus. Ou seja, tudo que nós falamos aqui produz consequências na vida dos homens. E você vê que todo este culto ao homem, na verdade, está tornando o mundo do jeito que está. O mundo está ficando do jeito que está porque tentam afastar Deus da vida do homem. E isso não é possível, porque os filhos de Deus são seres espirituais, nós somos criados para a louvor e glória do Senhor, do nosso Deus. Então não dá para tirar o pai de família da vida familiar, falando agora a nível espiritual. Não se pode
arrancar Deus do coração dos homens para tornar o homem importante sem a presença do Pai. No próximo vídeo nós vamos falar das consequências das atitudes humanistas conforme o juízo divino, porque o homem não tem desculpa para se tornar o que está se tornando. No próximo vídeo eu te encontro, abençoado e abençoada com todas as bênçãos, e vamos aqui avançando dentro do Evangelho depois da cruz, na carta de Paulo aos Romanos. Até lá, abençoado e abençoada com todas as bênçãos.